Olá pessoal, o tema dessa videoaula é sistemas de informações. Vamos lá então? Bom, primeiro é importante falar um pouquinho sobre a definição de sistema. Então, um sistema é um conjunto de elementos que interagem entre si e formam um todo com uma finalidade específica. Por exemplo, uma organização é um sistema formado por departamentos, pessoas, máquinas, ideias, entre outras coisas, né? Cuja finalidade é prover mercadorias ou serviços às pessoas. E a gente pode aplicar esse raciocínio para várias coisas, tá? Aliás, ao final do curso, quando fizer o fechamento dele, a ideia é que vocês entendam isso. Tudo pode ser abordado sob o ponto de vista dos sistemas. E quando você consegue ter essa visão sistêmica, isso faz toda a diferença para quem quer ser um bom administrador. Bom, os elementos dos sistemas eles interagem entre si numa relação que é de interdependência. Então eles dependem uns dos outros e isso é uma característica muito importante e que faz muitas vezes você perceber enquanto administrador que sim, tem muita diferença você observar a organização como partes que não interagem, que não são dependentes entre si, e quando você olha para a organização e percebe que as partes elas não só interagem, mas elas dependem umas das outras. Então, esse entendimento de que as unidades organizacionais dependem umas das outras, muitas vezes facilita para o administrador a quebra de alguns problemas, né? Por exemplo, né, o famoso, entre aspas, feudalismo. Então, o meu setor é o mais importante de todos. Bom, como é que você desconstrói esse entendimento que é falso, né? Justamente tendo uma visão sistêmica. Tanto para si quanto para o outro, a partir do momento que você deixa explícito para o outro essa visão sistêmica de que existe dependência e que por conta dessa dependência eu não posso olhar o meu setor como uma parte isolada, uma ilha, isso faz com que muitas coisas sejam diferentes na organização. Apresento para vocês aqui o esquema funcional, que provavelmente vocês devem ter visto lá em Organização, Sistemas e Métodos, mas é bom recordar, até porque ele é a base de um processo analítico. Se vocês observarem, esse esquema ele pode ser útil para vocês analisarem qualquer coisa. Quando eu falo qualquer coisa mesmo, inclusive para a vida pessoal, né? Então tudo tem uma finalidade, né, ou objetivo, ou meta, tudo. Né? E aí, esse algo que tem uma finalidade, objetivo ou meta, ele normalmente ele carrega consigo um insumo. Então tem alguma coisa que entra. Né? Informação, matéria-prima, ingrediente, enfim. Esse algo que entrou vai ser processado, então há um processamento, e ao final desse processamento há uma saída. E essa saída, ela carrega consigo uma série de informações que a gente vai chamar aqui de retroalimentação, ou para quem gosta do inglês, feedback. E essa retroalimentação, ela diz respeito tanto ao processamento quanto à entrada. Então, esse esquema funcional, ele ajuda você a fazer uma análise muito clara de qualquer coisa. E quando você consegue utilizar isso como um método analítico, e você consegue decompor as coisas a partir desse método analítico, você consegue identificar qual é a finalidade, objetivo ou meta, o que está entrando, como o que entrou foi processado e qual é o resultado, né, desse processamento, você pode depois comparar se aquilo que saiu era o que estava sendo esperado. Aquilo que era meta foi atingido? Quando você olha para a saída, a meta está lá? Né? Quando você olha para a saída, você também pode observar se aquilo que entrou e se a forma como foi processado o que entrou, ele garantiu o melhor resultado, a melhor saída possível. Houve desperdício ou não? Né? E a retroalimentação então carrega, né, a partir do resultado, você consegue informações que vão te dar justamente essa clareza. E a partir dessa clareza você pode tomar decisões, você pode aprimorar o processo, você pode
melhorar o processamento, você pode melhorar a entrada, você pode melhorar ambos, né? De repente você está colando os dois. Então é um método analítico muito útil. Eu recomendo que vocês nunca esqueçam dele. Bom, sendo mais específico, né, depois dessa visão geral aí, desse resgate do que é sistema, os sistemas de informação, óbvio, né, ele faz parte desse todo, né, do sistema organizacional, do sistema social, tá? O sistema de informação ele vai ser a combinação estruturada de pessoas, equipamentos, aplicativos e políticas. Então tem política, tá? Ah, aquela política de eleição? Não estou falando de eleição, estou falando da política eleitoreira. Estou falando de política no sentido de que sim, existem normas, existem relações de poder e que elas estão ali, elas estão presentes nos sistemas de informação, tá? Então é uma combinação estruturada de pessoas, equipamentos, aplicativos e políticas que armazenam, restauram, transformam e disseminam informações na organização. Os sistemas de informação eles servem para apoiar operações cotidianas, então o dia a dia, né? Aquilo que talvez, às vezes você nem dá importância, porque é tão automático, né? Mas se não fosse o sistema de informação, aquilo não aconteceria e causaria um grande problema para a operação, para o dia a dia, né, das pessoas que estão ali na organização. Mas ele apoia. Ele também pode servir para coisas mais sofisticadas, como tomada de decisão, ou até mesmo para desenvolver estratégias competitivas. Rapidinho, para vocês, um pouco da história. Né? Como se deu a evolução dos sistemas de informação. Então, na verdade, o sistema de informação ele nasce na primeira biblioteca. Então, a primeira vez que alguém organizou uma biblioteca, ali nasceu o sistema de informação. Quando isso aconteceu? Sei lá. A gente tem registros, né, por meio de papiros, por meio de placas, né, de argila, com os hieróglifos egípcios, com o alfabeto cuneiforme lá dos povos da Mesopotâmia. Nós estamos falando aí de milhares de anos, né, em que as pessoas começaram a registrar coisas e a partir desses registros, algumas pessoas tinham papel de guarda, né, desses registros. Então ali já nasceu o sistema de informação. A gente não pode negar que já era um sistema de informação rudimentar, verdade. Muito pouco acessível, muito pouco acessível. Se a gente pensar na civilização egípcia, só os escribas, nem o faraó tinha acesso a ele, né, ao sistema de informação egípcio. Então, sim, rudimentar, pouco acessível, mas já existia. Agora, modernamente, pensando numa coisa um pouco mais alinhada com aquilo que nós vivemos hoje e que de fato acaba sendo o nosso objeto de estudo em administração de sistema de informação, o grande divisor de águas, vamos dizer assim, foi o advento do computador. Então, a partir do momento que o computador se insere na vida das organizações e ele não só se insere, mas ele revoluciona a forma como as organizações lidam com o negócio, é a partir desse instante que a gente pode criar um marco. Né? É como se fosse o nosso antes de Cristo, depois de Cristo. O nosso marco é antes do computador e depois do computador. Continua sendo a ACDC. Bom, anos 50, anos 60, você começa a ter, então, mas as organizações começam a ter acesso, né, aos sistemas computacionais, começam a ter acesso a computadores. E nesse momento, qual era a grande demanda que as organizações tinham? Era justamente naquelas operações, naquelas transações que demandavam muito volume de informação, muito volume de cálculo. Então você percebe destacadamente que as primeiras soluções vão lidar, por exemplo, com a folha de pagamento, né, que cálculo trabalhista sempre foi algo que demandou muito volume, né, muitas contas, muitos detalhes, normas, convenções trabalhistas, e aí você tinha que ter todo o cuidado, todo o zelo, né, com esses cálculos, com essas regras. Então os computadores eles vão ajudar a minimizar o erro humano, e é óbvio, então ele se torna muito útil e rapidamente as organizações, principalmente aquelas que começaram a crescer, se expandir, ganhar um porte maior, algumas até se internacionalizar, elas vão rapidamente aderir a essas soluções. E também contabilidade, né? Você já deve ter experimentado essa experiência aí nas aulas de contabilidade. Você também tem um volume grande de informações, um volume
significativo de regras e todo aquele cuidado, né, para não falhar com as regras, né? E esse cuidado é óbvio, humanamente, é impossível que não tenha falhas. Então você precisa minimizar as falhas humanas. E como é que você faz isso? Com o uso de equipamentos, né? Os computadores vêm ao encontro disso e é o que a gente vai perceber ali nos anos 50, nos anos 60. Só que assim, nós estamos falando de equipamentos que nem se comparam com os que nós temos hoje, né? Que ocupavam muito espaço, tinham uma velocidade bem aquém, né, do que nós vivemos hoje, mas que já resolviam os problemas das pessoas naquele momento, porque já diminuía ou até eliminava aqueles calhamaços, aquele monte de papel que as pessoas tinham que lidar, né, e aquele monte de pessoas para fazer os cálculos, porque você começou a substituir, né, aqueles calhamaços, aquela quantidade enorme de pessoas por máquinas com uma precisão maior, com menos falha. Bom, os computadores naquele momento, então, qual era a principal utilidade deles? Manipular dados, né, em volumes cada vez maiores e em prazos cada vez menores. E isso era uma grande vantagem, né? Bom, na sequência, o que você vai perceber? Ali nos anos 60, nos anos 70, como boa parte dessas operações que demandavam muito cálculo, muito registro, já estavam, em boa parte, sendo incluídos nas soluções computacionais, então começa a ficar mais simples a geração de relatórios, né? Relatórios que consolidavam informações, então relatórios que permitiam, ao nível tático e até ao nível estratégico, algum grau de controle tal que no momento de uma tomada de decisão ele tinha mais segurança, né? Mais consistência naquilo que ele acabava decidindo, né? Então é quando começam a surgir os primeiros sistemas de informação gerencial. Aí ainda nos anos 70 e mais claramente nos anos 80 você vai perceber a evolução dos sistemas de informação gerencial, né, dos SIGs, para os sistemas de apoio à decisão, que de fato vão revolucionar e no caso de algumas organizações, inclusive, uma revolução extraordinária, né? Porque é quando começam a surgir as corporações, né? Aquelas empresas que já eram grandes, mas que começam a se alastrar pelo planeta e de uma forma estratégica, não só operacional. Não se tratavam só de filiais que fabricavam e vendiam. Eu começo a ter operações que vão além, né, do nível operacional, que começam a ter atuações táticas, atuações estratégicas em lugares distantes. Por quê? Porque a tecnologia começa a viabilizar isso ali nos anos 80, preparando aquilo que a gente vai assistir, né, nos anos 90. Tá bom? E aí, chegando nos anos 90, né, você tem uma diversidade enorme de soluções de sistema de informação e ela ganha uma importância tal que não só os sistemas, mas o pessoal da área de TI assume um papel cada vez mais relevante no nível tático, no nível estratégico das organizações e também começa a surgir, a partir do uso da TI, a possibilidade dos negócios obterem vantagens competitivas, serviços diferenciados, e a partir inclusive da complexidade que essas soluções começam a propiciar, por conta do aumento de processamento, do aumento de capacidade, né, de armazenagem e processamento de informação, ele começa a ajudar a elaborar, né, visões de cenários futuros que vão dar aos decisores da organização mais condições e mais seguranças para as estratégias e, inclusive, para a implementação dessas estratégias. Com a popularização das redes, né, e aí não só a rede local, mas a gente também pode já citar aqui a rede global, né, a internet, você começa também a ter cada vez mais sistemas especialistas que vão dar mais poder para as organizações em termos de oferta de serviços e de tomada de decisões mais assertivas, além de dar ao usuário final cada vez mais também recursos que sim vão ajudar
as pessoas, né, individualmente, a ter mais produtividade e também a desenvolver cada vez mais trabalhos colaborativos, né? E a internet, inegavelmente, a partir dos anos 90, ela vai transformar os negócios e ela vai dar origem a uma nova forma de ver os negócios. Então você começa a vislumbrar, mesmo que sua mercadoria seja a mais, vamos dizer assim, simples possível, do ponto de vista de sua confecção, a internet vai permitir que esse produto simples ele comece a ganhar outras condições, outros serviços e, consequentemente, agregar valor. Né? E você, naturalmente, vai ter, então, um negócio sendo transformado, né, a partir dos anos 90. E o século XXI, ele, nós estamos vivendo, né? Ele está cercado aí de uma série de soluções que tornam os negócios essencialmente virtuais. Né? Então, hoje é até difícil você falar em negócio digital e negócio tradicional, porque o que é tradicional, o que é digital, né? A coisa está tão confusa não, ela está tão misturada e ela está tão interdependente, interconectada, que você já não consegue mais separar o que é digital e o que não é digital, o que é virtual e o que não é virtual. A coisa está muito hoje caminhando junto. Então, está emergindo uma nova economia que a gente chama de economia digital, mas que tem todas as características da economia tradicional. E não significa que a tradicional foi abandonada ou destruída. Na verdade, ela foi evoluída. Ela evoluiu e hoje a gente não tem nem como você separar mais uma coisa da outra. A gente vai falar um pouquinho mais disso na aula de quarta revolução industrial. Tá bom? Bom, com a popularização então dos dispositivos móveis e das redes sociais, aí o consumo de informação, de mercadoria, de serviços se torna quase que instantâneo, né? E as organizações então precisam ser mais ágeis, mais móveis, mais inovadoras, e essa exigência maior de agilidade, mobilidade, inovação, então faz com que as pessoas nas organizações invistam cada vez mais em sistemas de informação. Então, em menos de um século aí, os sistemas de informação vão gerar novas fontes de lucro, ou melhor dizendo, né, de receita, vai aumentar a demanda por mercadorias e serviços, vai atrair novos clientes, vai também tornar esses clientes mais exigentes, porque eles vão estar se comunicando, né, e trocando ideias, trocando informações e trocando percepção, então também não só atrai, mas também aumenta o nível de exigência deles, cria novos mercados, né, abre novos mercados e sustentam cada vez mais operações e transações organizacionais. Já fazia isso no nível operacional, nas tarefas mais simples, e isso começa a ficar cada vez mais sofisticado, a ponto, inclusive, de ser determinante para o sucesso estratégico de algumas organizações. Bom, ninguém aqui vai sair desenvolvedor de sistemas, mas é importante saber que os sistemas de informações eles são desenvolvidos, eles não estão prontos. Né? Mas eu posso comprar, por exemplo, o R3 da SAP. A SAP é uma empresa alemã que vende um aplicativo em módulos que permite a integração de diversas áreas da organização. E nós classificaríamos como um sistema de informação executiva, mas ela tem todos os níveis, né? Ela tem processamento de transações, ela tem, enfim, ela tem todos os níveis e ela dá à organização a possibilidade de gerenciar tudo com um único pacote, né? Só que ela não nasceu do nada, ela também foi desenvolvida. Então, mesmo aquelas aplicações que já estão prontas e no máximo são customizadas quando você adquire na sua organização, ou aquelas soluções que são totalmente desenvolvidas para a sua organização, porque se trata de algo muito específico, muito particular do seu negócio, todas elas são desenvolvidas. E existem várias metodologias de desenvolvimento de sistemas, o nosso curso não é, né? Não é um curso de tecnologia e de análise e desenvolvimento de sistemas, então não vou apresentar aqui essas metodologias. Eu vou dar para vocês uma ideia de qual é mais ou menos qual é mais ou menos a sequência que acontece em qualquer metodologia, tá?
A diferença das metodologias vai ser a forma como você conduz cada uma das etapas. Então vai ter uma metodologia que você conduz todas as coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, ao mesmo tempo não, mas de forma quase concomitante. Vai ter outra que você vai fazer passo a passo. Enfim, às vezes o que muda é a velocidade, os prazos e algumas ferramentas que você utiliza. Tá? Mas em comum, né, o que elas têm? Né? Então, em qualquer metodologia você começa fazendo uma investigação. Essa investigação ela passa pela identificação do problema e de uma possível solução. Porque às vezes você está diante de um problema que não tem solução pronta. E aí você investir no desenvolvimento de uma solução para algo que não é possível é perda de tempo, é desperdício de recursos. Então não vale a pena. Né? Então você primeiro tem que identificar o problema. Existe mesmo um problema? Ah, existe. Tem certeza? Qual é o problema? E esse diagnóstico tem que ser muito preciso. Né? Entendido o problema, há possibilidade de solução? Ah, existe solução. Ah, legal. Então a gente começa a fazer o levantamento de dados nessa fase. Né? Então você levanta dados para identificar os problemas e descobrir, né, quer dizer, descobrir não, mas ter algumas alternativas de solução. E aí há a necessidade de um estudo de viabilidade. E quando a gente fala de estudo de viabilidade, é pensando tanto da viabilidade técnica, eu tenho hardware, eu tenho software, eu tenho rede suficiente, adequada para desenvolver essa solução, e a econômica, né? Porque vai demandar dinheiro, vai demandar recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, patrimoniais, enfim, eu vou precisar investir. Né? E aí eu tenho que estudar se existe essa viabilidade técnica, essa viabilidade econômica, sempre tendo como ponto de vista aquilo que eu falei na aula passada. Na relação custo-benefício, a minha empresa sai ganhando. Né? Na relação custo-benefício, o meu negócio ele vai sofrer uma alavancagem. Né? Bom, depois que você fez essa investigação, geralmente vem a parte da análise, onde você. Né, daí é um ponto em que normalmente nós, administradores, participamos de uma forma mais indireta. Né? Diretamente nessa a fase da investigação, a participação do administrador é crucial e fundamental. A gente tem que participar. Não existe uma investigação sem a participação do administrador. O administrador ele é a essência da investigação, é ele que vai ajudar a identificar o problema, a realmente perceber se existe uma solução que vale a pena investir. É ele que vai dar a fonte, onde você vai buscar os dados que vão ajudar na identificação do problema e no entendimento do problema e talvez das possíveis soluções. Né? Então o administrador é fundamental. E no estudo de viabilidade, talvez na parte técnica não, né? Você teria que ter um especialista de TI te ajudando, mas na parte econômica não tem. A viabilidade econômica é essencialmente uma decisão de administração. Né? Então, na investigação é inegável a nossa participação. Agora, na análise, geralmente a gente tem ajuda. Né? Então, existem administradores que podem fazer essa análise, principalmente aqueles que estudarem muito, né? Como foi aí a introdução do componente curricular. O gerenciamento de processos, né, os administradores que se especializam em gerenciamento de processos, eles podem atuar com essa análise, ou você pode contratar o pessoal da área de informática, né, da área de TI. Existem analistas de sistemas que vão fazer o quê? Eles vão diagramar, né, eles vão modelar o que existe hoje. Né? Então, a primeira fase é vamos diagramar, vamos modelar o que existe hoje, entender como é o sistema, como ele funciona hoje. Né? Até para ser mais preciso na indicação de onde está o problema e do que pode ser feito para resolver esse problema. Que é a etapa seguinte, de design ou de projeto, em que você faz uma diagramação também, faz uma modelagem, né, de um processo corrigindo os problemas, melhorando, aprimorando o processo que está, no caso, em análise. Como normalmente no desenvolvimento de sistemas você vai ter algo automatizado, então existe a fase de programação e aqui a gente participa muito pouco. Né? Normalmente nessa fase, nem diretamente a participação do administrador, a programação geralmente é realmente pelo pessoal da área mais técnica, de fato envolve mais os especialistas de TI.
Aí vem a parte de teste. Na parte de teste, mais importante do que o administrador e especialista de TI é o usuário, é quem vai realmente lidar o dia a dia, né, o cotidiano com o sistema, é ele que tem que fazer esse teste. E depois que está aprovado, atendendo lá minimamente as exigências mínimas, né, para a implantação daquela solução, aí vem a parte de implementação. Normalmente na implementação você acaba tendo um certo retrabalho, pelo menos por um tempo, mantendo o sistema antigo em funcionamento e o sistema novo, né, em implantação. Por que na implementação acontece geralmente esse paralelismo do velho e do novo? Né? Porque se o novo der errado, você continua, mesmo com problemas, você continua funcionando com o velho. E também porque você começa a fazer comparações. É a hora que você vai, de fato, checar se aquilo que você percebeu como vantagem, né, como benefício no investimento do desenvolvimento desse sistema, ele realmente vai acontecer. Então ali você vai fazendo essas comparações também. E em algum momento você entra em operação com o sistema novo e aí você abandona em definitivo o velho e dali para frente então você entra em operação no novo sistema e acaba tendo só a manutenção desse novo sistema até que haja necessidade de um novo sistema, né? Aí esse novo passa a ser o velho e você desenvolve um novo e assim por diante, se houver necessidade. Pessoal, ninguém vai ser daqui especialista, então é só para vocês terem uma ideia de onde a gente se encaixa ali. Então, na investigação é fundamental, na análise e no design também, a gente tem que participar, mais indiretamente, mas temos que participar. Na programação a gente não participa, no teste é melhor a gente não participar, deixar o pessoal do dia a dia, do cotidiano, fazer os testes e depois acompanhar a implementação, a operação e a manutenção, até porque nós precisamos ter essa aí a nossa análise, né, a análise do administrador, do quanto realmente a gente já alcançou os objetivos e os benefícios esperados, tá? Bom, os sistemas de informações, eles também têm sua tipologia, tá? E aqui eu vou apresentar para vocês uma tipologia que é bastante usual e que vai, inclusive, definir como serão as nossas próximas aulas, né? Vocês vão perceber que a gente vai fazer essa sequência, tá? Então existem sistemas que nós classificamos como sistemas de suporte operacional, como o nome sugere, são aqueles aplicativos que vão ajudar a organização no seu cotidiano, nas ações, nas tarefas, nas atividades de nível mais operacional. E tem aquelas que nós classificamos como sistemas de suporte gerencial. Então elas têm um impacto maior no nível tático e no nível estratégico das organizações. E tem aquelas que a gente vai chamar de operacional e ou gerencial, mas eu vou deixar para falar um pouquinho mais delas quando eu terminar de apresentar a tipologia mais clássica. Bom, dentro dessa classificação de sistemas de suporte operacional, nós temos 3 tipos. Os sistemas de processamento de transações, que são aqueles mais comuns, tá? E que estão lá na origem, né, da introdução dos sistemas de informação nas organizações. Então, são aquelas transações do dia a dia que envolvem volume, folha de pagamento, contabilidade, controle de estoque e etc. Né? Depois você tem os sistemas de controle de processos. Esses sistemas de controle de processos pode ser desde uma coisa mais sofisticada, como a automação da montagem de carros. Então você coloca lá robôs e eles fazem toda a operação, certo? Refino de petróleo, que também é altamente automatizado. Praticamente você tem um processo feito apenas por robôs, com muito pouca intervenção de seres humanos, mas aqui também no controle de processo você inclui aí alguns aplicativos, por exemplo, de controle de processos de escritório, tá? E o terceiro tipo aqui, dentro dessa classificação de suporte operacional, são os sistemas de colaboração empresarial. Correio eletrônico, videoconferência que ficou agora com a pandemia muito evidente, né? E tudo aqueles aplicativos que podem auxiliar as pessoas a trabalharem de forma colaborativa em equipe, tá bom? Que melhoram a comunicação e o trabalho colaborativo entre as pessoas, tá?
No sistema, aquilo que nós classificamos como sistemas de suporte gerencial, aí nós temos os sistemas de informação gerenciais. Esses sistemas, né, a gente inclusive usa muito a sigla SIG, os SIGs, eles normalmente dão apoio mais de natureza tática. Alguns se sofisticam e acabam também apoiando o nível estratégico, mas a gente costuma tomar cuidado em distinguir os SIGs dos sistemas de informação executiva, tá? Mas é muito natural a evolução, né? Um SIG evoluir para um sistema de informação executiva é muito natural. Daí eles comumente ajudam, né, no controle de vendas, no gerenciamento de produção. Então aqui, por exemplo, quando a gente tem um PCP, né, Programa e Controle de Produção, Programação e Controle de Produção automatizado, geralmente ele é um sistema de informação gerencial, a gente classificaria como sistema de informação gerencial. Tem os sistemas de suporte à decisão, como o nome já sugere, né, ele vai prover informações que vão suportar, que vão apoiar uma tomada de decisão. Então, são sistemas que vão ajudar a analisar riscos de investimento, a fazer previsão de vendas. E, normalmente, e aqui já começa a haver uma certa sofisticação no sistema, né, porque os sistemas anteriores, incluindo o sistema de informação gerencial, eles são tipos que normalmente trabalham com situações estruturadas, né, ou problemas estruturados. A partir do suporte de decisão, do sistema de suporte de decisão, aí nós começamos a ter já problemas menos estruturados, semi-estruturados ou até mesmo não estruturados. Então são sistemas que costumam ser mais sofisticados e que demandam, inclusive, soluções mais complexas, tá? E os sistemas de informação executiva, que aí é o sistema, assim, mais complexo e sofisticado possível, que vai ajudar o nível estratégico, a tomada de decisões, a definição de estratégias no futuro. Normalmente trabalha com problemas não estruturados, com precisão mínima, né? Uma precisão em termos de informação, né? Informações pouco precisas. Então, são aqueles sistemas que normalmente são integrados, né? Eles integram as diversas unidades organizacionais, as unidades estratégicas de negócio, enfim, são soluções bem mais robustas, tá? E existem, né, os sistemas de processamento especializados, que aí são sistemas que são preparados para determinados negócios, né? Consequentemente, eles não serviriam para outros. E aqui entra, por exemplo, a gestão do conhecimento, existem desenvolvimento de cenários que são muito específicos do negócio. Às vezes é tão específico que é específico para a empresa. Se você pegar aquele sistema e aplicar no concorrente, não daria certo, né? Mas que passam por todos esses níveis que eu falei para vocês, né? Mas geralmente, quando a gente faz sistemas de processamento especializado, ele normalmente é de suporte gerencial. Dificilmente se faz um sistema de processamento especializado para suporte operacional, até porque, no que diz respeito ao suporte operacional, hoje você já tem uma variedade enorme de alternativas, muito eficientes, muito eficazes. Então, fazer algo especializado para suporte operacional é desperdício de recursos, né? Geralmente, esses sistemas eles são elaborados, eles são customizados, pensando no suporte gerencial para empresas ou negócios muito específicos, tá bom? Por exemplo, o gerenciamento do conhecimento, né, a gestão do conhecimento, ela diz muito respeito a uma organização. Porque quando a gente fala de gestão do conhecimento organizacional, é igual a gestão do conhecimento do indivíduo. O conhecimento que você tem é diferente do seu colega. Vocês podem ter feito as mesmas escolas, terem cursado na mesma época juntos, né, tudo. Do primeiro ao nono ano no ensino fundamental, do primeiro ao terceiro no ensino médio, todos os anos da faculdade juntos, na mesma sala, com os mesmos professores, fazendo o trabalho juntos, né, trabalhos de grupo juntos. O conhecimento que você tem é diferente do seu colega. E para as organizações é a mesma coisa. E é o caso aqui de um exemplo, né, típico de sistema de processamento especializado. A gente vai detalhar
esses sistemas, tá? O de suporte operacional gerencial nas próximas aulas. Bom, aqui estão as referências para a aula de hoje, tá? Então a gente tem aí esses autores. Alguns desses livros estão disponíveis na biblioteca, alguns estão disponíveis inclusive de forma digital, tá? Na biblioteca virtual da Pearson, que nós temos acesso, tá bom? E como eu tinha já dito, né, nós vamos fazer aquela sequência agora dos sistemas de suporte operacional e de suporte gerencial, começando, né, no nosso próximo tema aí, sistemas de processamento de transações, tá bom? Pessoal, tendo dúvidas, por favor, escrevam lá no fórum de dúvidas e, por favor, estejam atentos às orientações das atividades que estão sendo propostas para esse tema, ok? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!